Bom dia, pessoal. Hoje, dia 25 de junho de 2024, vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2, falando inicialmente das causas de exclusão do crédito tributário e, em seguida, das infrações tributárias. Ainda vai ter o trabalho da Aline. O teu trabalho é sobre isenção, beleza, exclusão, show de bola. E aí a gente faz o teu trabalho e depois eu falo de infrações, tá bom? Pessoal, na aula passada vocês dois estão juntos? Ah, bem, legal, Júlia. Então, Júlia e Aline. Na aula passada, eu comecei já a falar sobre exclusão do crédito tributário. E expliquei para vocês que quando a gente tem uma causa de exclusão do crédito tributário, isso significa que ocorreu o fato gerador, nasceu a obrigação tributária, mas existe alguma lei que impede a constituição do crédito tributário. Então é como se fosse uma barreira naquele nosso esquema que a gente coloca no quadro, né? Como se fosse uma barreira impedindo que o fato gerador, né, ele aconteceu, houve o nascimento da obrigação tributária, mas não é possível a constituição do crédito tributário, como se fosse um muro ali naquele nosso esquema, né, impedindo a constituição, que normalmente acontece pelo lançamento tributário. Mas a gente sabe também que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a constituição do crédito pode acontecer pela declaração do sujeito passivo, né, que declara e antecipa o pagamento. Essa declaração também constitui o crédito tributário. O CTN apresenta duas causas de exclusão do crédito tributário. Uma isenção, que é uma causa relacionada à obrigação tributária principal de pagar tributo, e tem uma outra causa de exclusão, que é a anistia. Anistia vem da palavra amnestia, em grego, que significa esquecimento, daí vem amnésia, né? A anistia é quando se esquece uma infração, né? Anistia. E aí o que acontece? Anistia é a causa de exclusão do crédito tributário que impede a constituição do crédito relacionado à obrigação principal de pagar penalidade pecuniária tributária. Lembra que a obrigação tributária principal pode ser de pagar tributo ou de penalidade pecuniária? Que isso gera um certo constrangimento, né? Porque, afinal de contas, o artigo 3º diz que tributo não é sanção por ato ilícito, mas o fato é que é assim, né? A obrigação principal para o CTN é a obrigação de pagar. Toda hora eu fico fazendo revisão, tá, pessoal? É de propósito. Então, é isso. E vamos então falar um pouquinho mais sobre isenção na aula de hoje. A isenção, ela tradicionalmente, aliás, antes de falar da isenção, só dar um conceito que é importante para vocês, sem você precisar rasurar, tá, Isadora? Põe aí, isenção é um benefício fiscal, tá? É um benefício fiscal. E os benefícios fiscais não se confundem com os incentivos fiscais. Incentivo fiscal é um termo, é uma expressão utilizada quando o Estado ele oferece recursos para determinada atividade, para incentivá-la de alguma forma. Então, por exemplo, passagens de ônibus, às vezes, né, você, sei lá, dá um incentivo fiscal para reduzir o valor. Estou chutando aqui um exemplo, tá? Mas é quando há uma entrega de recursos públicos. No benefício fiscal, existe renúncia de receita. Então, não é que esteja entregando dinheiro, simplesmente não está recebendo algo que deveria receber. Entenderam a diferença? Então, benefício fiscal é uma renúncia de receita, tá? Incentivo fiscal, em geral, se entrega recursos para se estimular determinada coisa. Bom, a isenção é um benefício fiscal, tudo bem? E
como a gente já sabe, a isenção ela é uma causa de exclusão do crédito, né? Isso de acordo com a sistemática do CTN. Mas eu falei na aula passada, e já serve como revisão também, que uma parte da doutrina mais moderna, digamos assim, mais atrelada à teoria geral do direito, entende que, na verdade, a isenção não seria propriamente uma causa de exclusão do crédito. Seria uma causa de não incidência legalmente qualificada. Então, haveria aquela lei prevendo a incidência do tributo, né? E uma segunda lei dizendo que em relação àquela pessoa ou aquele objeto, não vai incidir o tributo. E aí, no conflito de duas normas que estão ali em conflito, né? Pelo critério da especialidade, a norma de isenção prevaleceria, de modo que não haveria a incidência tributária. Beleza? Então, isso são duas correntes, mas o CTN adotou a corrente em que acontece a incidência, nasce a obrigação tributária, mas existe uma lei que dispensa o pagamento daquele tributo e a constituição do crédito tributário. Tudo bem? Bom, como vocês sabem, para conceder isenção é necessário lei específica, certo? Está lá no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, que já estudamos, certo? Só que para a concessão de isenções de ICMS, como o ICMS é um tributo que enseja muita guerra fiscal, a Constituição determina que, além de ter a lei específica daquele ente público, é necessário um requisito adicional, que é um convênio no âmbito de um órgão chamado CONFAZ, se eu não me engano é o Conselho Nacional de Política Fazendária, isso que significa CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, que é um órgão composto pelos secretários estaduais de Fazenda de todos os estados, beleza? Então, os 26 estados e o Distrito Federal mandam seus secretários de Fazenda para lá, para se reunir, e no representante do governo federal, certo? E aí eles discutem e fazem um convênio permitindo ou não as isenções de ICMS. Isso é importante por quê? Porque o ICMS ele é um tributo muito propenso à guerra fiscal. E aí a guerra fiscal é muito ruim em geral, sabe, pessoal? Quer dizer, há polêmicas, tem gente que diz que guerra fiscal é ótimo, tá? Tem gente que sustenta isso. Então, quem sustenta que guerra fiscal é uma boa, se espelha em alguns países mais liberais, como, por exemplo, Estados Unidos. Então, dizem assim, olha, é bom guerra fiscal, porque guerra fiscal faz com que os estados atraiam investimentos a um custo tributário mais baixo, né? E aí isso faz com que haja produção de mais empregos, é uma competição que seria saudável para estimular produção, geração de empregos, que as pessoas instalassem novas indústrias. Qual é a crítica a esse ponto de vista? É que normalmente a guerra fiscal, quer dizer, normalmente não, sempre a guerra fiscal importa uma redução na arrecadação tributária. E isso faz com que o Estado ele tenha menos recursos para custeio de direitos sociais. Então percebam, sempre é uma visão mais liberal e uma visão mais estatizante. A visão liberal diz menos tributos para que a sociedade ela tenha uma carga tributária menor e possa gerar empregos, e naturalmente isso geraria uma melhoria social, né? O pessoal mais estatizante entende, não, é importante a tributação para que se possa entregar esse recurso para quem não receberia pelas leis naturais de mercado, né? Então, tem sempre essas duas visões. Minha visão como professor, né, e como pensador de direito tributário, eu acho que tudo é o equilíbrio.
Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanta tributação, nem tanto liberalismo, né? Você encontra um meio termo aí para que o Estado tenha recursos para acionar aquelas pessoas, mas também sem abafar completamente a capacidade do empresário de produzir e gerar empregos, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Bom, onde é que está essa determinação que no ICMS haja, além da lei específica, haja o convênio do CONFAZ? No próprio artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, que é o que a gente estudou para a prova, né? Ele fala assim, que... Bom, vou ler para vocês aí. Tá fácil tá fácil na tua mão, Ananias, tá? Dê pra gente. É o finalzinho, tá, pessoal? Quando ele fala que o tributo previsto no 155, inciso 2, que é o ICMS, terá suas isenções regidas na forma do 155, parágrafo 2º, a linha, inciso 12 e a linha G, que é o que fala da necessidade da lei complementar que disciplina o convênio do CONFAZ. Lê pra gente aí. Fala, Larissa. Fala, Laura. Bom dia. Sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, a linha 12, inciso 12 e a linha G, que é justamente essa regra que diz que para o ICMS precisa do convênio do CONFAZ. Tudo bem? Agora, pessoal, imagina uma situação, por exemplo, o Estado resolve conceder isenção de ICMS para templos religiosos. Percebam, né? O templo, ele é imune já, tudo bem? Então, se ele gerasse energia elétrica, ele já seria imune. Mas o templo, ele é consumidor de energia elétrica, certo? A distribuidora de energia elétrica vende energia elétrica para o templo. Por exemplo, a Enel, aqui, vende energia elétrica para a igreja aqui do Ingá, essa igreja aqui, Paróquia Nossa Senhora das Dores. Tudo bem? Lembra que o ICMS é um tributo indireto? Todo mundo está com frio, né? Está tremendo. Vamos fazer o seguinte, vamos desligar vou desligar o segundo ali e desliga o ventilador, que eu vi vocês duas já tremendo. Pô, sim, pô. E também a tua referência é Fortaleza lá, né? Mais quente, porque lá passa o ventinho, sempre o ventinho venta, o ventinho é maravilhoso, é verdade, você tem razão. Então, gente, eu que estou com calor hoje, que eu vim de bicicleta, né, aí eu tô bom, então, pensa bem, ICMS, tributo indireto. O que significa que ele é tributo indireto? É aquele tributo que admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro, não é isso? E essa repercussão é juridicamente relevante, não é isso? Então, quem é o contribuinte de direito, nesse caso da venda de energia elétrica para a igreja aqui do Ingá? Contribuinte de direito é a distribuidora de energia, ela que vai pagar o ICMS. Contribuinte de fato é aquele que suportou o ônus, a igreja. Beleza? Bom, vem uma lei e diz assim: quando houver venda de energias para templos, qualquer culto, a distribuidora não pagará o ICMS porque é isenta, fica isenta nessa circunstância. A distribuidora já é imune? Não. Quem é imune é o templo, não é isso? Então é uma norma de isenção. Vocês acham que essa isenção precisaria passar pelo CONFAZ? Existe guerra fiscal nessa situação?
Perceba que é uma situação que não tem guerra fiscal envolvida. Então o Supremo ele tem uma decisão dizendo que quando tiver uma situação concreta em que não há guerra fiscal, a isenção pode ser concedida apenas por lei específica do Estado, sem necessidade do convênio do CONFAZ. Tudo bem? Porque o convênio do CONFAZ existe justamente para evitar guerra fiscal. Então, esse é o ADI 3421. ADI 3421. Vou ler para vocês aqui. ICMS, serviços públicos estaduais próprios, delegados, terceirizados ou privatizados, de água, luz, telefone e gás, igrejas e templos de qualquer crença, contas, afastamento, guerra fiscal, ausência de configuração. Longe fica de exigir consenso dos estados a outorga de benefício a igrejas e templos de qualquer crença para excluir o ICMS nas contas de serviços públicos de água, luz, telefone e esgoto. Entenderam, pessoal? Certo? Bom, ADI 3421. E um outro ponto envolvendo isenção é o seguinte: a isenção, ela pode ser concedida por lei ordinária ou ela exige lei complementar para sua concessão? Resposta correta: depende se aquele tributo é instituível ou não por lei complementar. Beleza? Então, se você for dar uma isenção de um tributo que é instituível por lei ordinária, tudo bem, pode ser por lei ordinária. Agora, se você for dar isenção de um tributo que é instituível por lei complementar, essa isenção só pode ser concedida por lei complementar. Tudo bem? E quais são os 7 tributos instituíveis por lei complementar? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, imposto residual da União, aquelas contribuições residuais para o custeio da Seguridade Social, o IBS, que veio com a reforma, o CBS, que é a contribuição bem serviço, veio com a reforma, e o IS, imposto seletivo, que veio com a reforma. Tudo bem? Então, nesses, se for dar isenção, tem que ser por lei complementar. Tá legal? Bom, qual é a diferença? Estou falando muito rápido, gente? Não? Qual é a diferença entre isenção, imunidade e alíquota zero? São 3 institutos diferentes. Imunidade e isenção a gente já viu, né? Vamos repetir? O legal desse momento do curso é que a gente já tem muita base. Então vale a pena a gente ir voltando só para lembrar. Imunidade é constitucional. Isenção é infraconstitucional. Primeira diferença. Imunidade, em regra, é irrevogável, porque quase todas são cláusulas pétreas. Isenção, em regra, é revogável. A imunidade atua no plano da definição da competência tributária. A isenção atua no plano do exercício da competência tributária. Lembra que a gente já explicou isso 1000 vezes, né? Então, ele está exercendo a competência tributária que ele tem, ele resolve dar isenção naquela circunstância por interesse público, né? Porque lembra, pessoal, a isenção, ela sempre tem que ter interesse público e razoabilidade. Senão ela fere que princípio constitucional? O princípio da isonomia tributária, do 150, inciso 2. Tá? Bom, e qual a diferença da isenção para a alíquota zero? A alíquota zero é uma técnica de tributação muito afeta aos impostos extrafiscais. E na alíquota zero, gente, a rigor, não há um impedimento na constituição do crédito tributário, certo? Não é uma causa de exclusão. Aquele crédito tributário ele pode ser constituído pelo lançamento. O problema
é que quando você coloca que a alíquota é zero, qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então o efeito prático é o mesmo, que é não ter tributação naquela situação. Mas na alíquota zero, que normalmente é utilizada nas hipóteses de mitigação ao princípio da legalidade, né? Em que você tem as faixas ali, o teto e o piso, normalmente você pode, a rigor, dizer que aconteceu, foi constituído o crédito tributário, mas ele era zero, né? Entendeu? Não tem impedimento para que aconteça. E uma coisa super importante dessa diferença é o que eu vou falar agora, antecipando um pouco, né, o cronograma, que é o seguinte. Bom, vamos pensar numa isenção que foi concedida aos prestadores de serviços prestadores de serviços de limpeza, por exemplo. No Rio Grande do Sul, foi concedida essa isenção agora, depois das enchentes, para categorias, alguns prestadores de serviços que vão atuar ativamente na reconstrução de Porto Alegre. Tá? O município de Porto Alegre dá uma isenção a todos os prestadores de serviços com atividades relacionadas a serviços que são essenciais nesse momento. Por exemplo, de limpeza, de reconstrução, construção civil, tudo bem? Bom, e concedeu agora no mês de junho, e em setembro há uma lei revogando essa lei que concedeu a isenção dos prestadores de serviços ali com atividades que contribuam na reconstrução de Porto Alegre. Vocês acham que essa lei de setembro, que revoga a isenção, ela vai permitir que a cobrança já se dê no mês de outubro ou deve haver o respeito à anterioridade à noventena? Esse acórdão já veio aqui, algum grupo apresentou, tá? O Supremo hoje entende que quando você revoga uma isenção, é necessário se respeitar a anterioridade noventena. Tudo bem? Então, você revogou lá em setembro, só no ano seguinte, com a anterioridade geral, você vai poder voltar a cobrar aquele ISS. Tudo bem? Respeita as duas. Se o ISS, por exemplo, se submete às duas. Se fosse um tributo que se submete, por exemplo, o IPI, ele só se submete à noventena, não se submete à anterioridade. Aí revogou a isenção, por um motivo, respeita só a noventena, não respeita a anterioridade, tá? Vai ver no caso concreto qual é a situação daquele tributo, se respeita a anterioridade noventena, uma coisa e não a outra, tá legal? Agora, se era uma isenção, por exemplo, de imposto de importação, aí não precisa respeitar nenhuma das duas, né? Mas normalmente não se concede isenção de imposto de importação, gente. O pessoal fica falando desse negócio da Shen, né? Eu estou meio por fora dessa discussão, tá? Da Shen, das blusinhas, né? O famoso caso das blusinhas. Então, eu não tenho acompanhado, mas eu tenho a convicção que não é uma isenção aquilo. Deve ter dado alíquota zero para produtos de até $50. Beleza? Porque é muito mais legal para o gestor a alíquota zero do que a isenção. Porque na alíquota zero, ele simplesmente, quando ele quiser, ele pode aumentar. Para você revogar uma isenção, você precisa ter lei. Você submete ao Congresso, que vai votar, que vai discutir. Entendeu? Então deve ser uma questão de alíquota zero. E em relação à alíquota zero, não se tem essa discussão. Né? Porque a alíquota zero não é para esses extrafiscais, eles já não se submetem mesmo à anterioridade noventena. Então, se quiser aumentar da alíquota zero para a alíquota 10%, vai aumentar e não tem que respeitar nada disso. Beleza? É mais uma importância aí dessa distinção entre alíquota zero e isenção.
Só para vocês saberem, essa ideia do Supremo de que a revogação da isenção faz com que o ente tenha que se submeter à anterioridade noventena é uma coisa relativamente recente, pessoal. O Supremo no passado não tinha essa visão. Então eu vou dizer para vocês só 2 julgados, tem vários aqui. Tem um julgado de 96, é o RE 2004-062, RE 2004-062, que entendia que, revogada a isenção, o tributo volta a ser imediatamente exigível, sendo impertinente a invocação do princípio da anterioridade. Essa era a visão de 96. Por quê? Qual era o fundamento aqui? E justamente esse acórdão foi relatado pelo Carlos Veloso. Carlos Veloso, ministro Carlos Veloso, é um dos maiores tributaristas que o Supremo já teve, tá? Ele é vivo, faz pareceres até hoje como advogado, tá? É aposentado como ministro do Supremo. É lá de Minas, ele, se eu não me engano. O Carlos Veloso, ele dizia assim, como a isenção é uma hipótese de exclusão do crédito tributário, acontece o fato gerador e nasce a obrigação tributária. Então, não é que existe uma surpresa do contribuinte se for revogada a isenção, entendeu? Ele já sabe que tem uma obrigação tributária que só está suspensa por uma norma isencional, beleza? Mas se essa norma for retirada do mundo jurídico, bom, ele sabe que praticou o fato gerador. E além disso, a redação do artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição, é assim, é vedada a União, Estados, municípios e Distrito Federal. Quer ver? 150, olha como é a redação. Cobrar tributos, é vedado à União, para o Estado e município, cobrar tributos no mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Quando a revogação de uma isenção, essa lei que revoga a isenção, ela não está instituindo o tributo, nem está aumentando o tributo. Beleza? Então, Carlos Veloso dizia, olha, essa lei que revoga a isenção, ela não está instituindo o tributo. Já tinha sido instituído antes o tributo, por outra lei. E nem está aumentando o tributo. Ela só está fazendo com que aquele tributo volte a ser cobrado. Então, ele entendia impertinente a aplicação do princípio da anterioridade. Só que em acórdãos recentes, eu vou dar um para vocês que é importante, porque é do Pleno do Supremo, é de 2019, RE 564225. RE 564225. Diz assim, é um trecho da ementa: precedentes recentes de ambas as turmas desta Corte estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. Beleza? Entende que é uma majoração indireta de tributos. Então, é como se fosse o aumento. Então, por isso que se aplicaria. Hoje já está bem mais tranquilo essa visão do Supremo. Tem precedentes de ambas as turmas. RE 564225. Tá legal? Bom, uma outra agora questão para trazer para vocês é o seguinte: quando se concede uma isenção, em regra, essa concessão tem efeitos ex nunc. É diferente de quando se reconhece uma imunidade. Quando se reconhece uma imunidade,
normalmente esse reconhecimento tem eficácia ex tunc. Por quê? Porque aquela pessoa ela sempre foi imune. Beleza? Pelo menos, por exemplo, vamos pensar num templo. Vamos pensar nessa igreja aqui, que a gente está dando exemplo, né? Nossa Senhora das Dores, aqui, paróquia do Ingá. Já existe há 80 anos, sei lá quantos anos existe essa paróquia, né? O que acontece, gente? Vamos supor que ela tenha ajuizado uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, dizendo, olha, eu sou imune, sou templo aqui, tem prova que eu tenho, sei lá, estou aqui há 80 anos. Bom, essa declaração, pessoal, ela vai ter eficácia ex tunc, porque em 88 essa igreja já era imune, beleza? Então, bom, o ideal é ela ajuizar com uma declaratória cumulada com uma anulatória, eventualmente se tiver algum lançamento independente, e cumulada com repetição de indébito, para obter a devolução do que pagou indevidamente, né? Mas entendo que essa eficácia é ex tunc, tudo bem? Agora, tem situações em que a parte tem que demonstrar o preenchimento dos requisitos para ter imunidade, por exemplo, do artigo 14 lá do CTN. Então, não dá para uma escola dizer assim, eu sempre fui imune. Vem cá, você já preencheu os requisitos do artigo 14 lá atrás, quando você foi instituída? Então, no máximo, você pode retroagir até a data em que ela consegue comprovar que preencheu os requisitos do artigo 14. Tudo bem? Isso para imunidade. Isenção, pessoal, normalmente é dali para frente. Beleza? Por exemplo, o Ananias tem um imóvel aqui no Ingá que tem interesse histórico e cultural. Tem uma fachada bonita, né? E aí, o que acontece? Ele vai e pleiteia uma isenção. Dizendo, olha, eu não vou pagar IPTU porque tem uma lei do município de Niterói dizendo que esses imóveis com fachadas históricas, né, tombadas, não vão pagar. A rigor, seria a partir da concessão, beleza? Tem jurisprudências que me parecem corretíssimas, dizendo que é a partir do requerimento na fazenda. Porque se o sujeito demorou 5 anos para ter o processo dele julgado, não faz sentido ele ser prejudicado por conta disso, beleza? Então, do requerimento. E a gente tem algumas hipóteses excepcionalíssimas de jurisprudência que dão uma eficácia ex tunc para reconhecimentos de isenção no caso de isenções gerais. Lembra, pessoal, da moratória, que tinha moratória geral e moratória particular, né? Ou individual? Na moratória geral era dado para todo mundo, na moratória individual ou particular, o sujeito tem que na repartição comprovar os requisitos? A mesma coisa existe na isenção. Existem isenções gerais, são concedidas para todos, independente de comprovação de requisitos, e isenções particulares. Tudo bem? Então, nas isenções gerais, que o sujeito não precisa comprovar os requisitos, ele, não poderia se admitir até alguma eficácia retroativa, desde o momento em que foi instituída essa isenção. Fala, Línica. Geral, não, vou dar... Pode ser do grupo ou pode ser de todos. Eu vou dar exemplos. Por exemplo, deixa eu pegar uma particular primeiro. Algumas, só para a gente... Isenção de imposto de renda para quem tem cardiopatia grave. A pessoa ela tem que, na repartição, levar um laudo médico, comprovar que ela tem a cardiopatia grave. Tudo bem? Essa é uma particular. Isenção de IPTU para os pescadores das cooperativas da região do Vale do Rio Doce que foram prejudicados pelo acidente. Entendeu? O cara tem que ir lá na repartição comprovar. Agora, exemplos de isenções gerais. Todas as pessoas do bairro tal de Porto Alegre que têm imóveis no bairro tal estão isentos de IPTU
por 2 anos, que foi o bairro mais atingido pelas enchentes. Isenção geral. Ninguém precisa comprovar, ele já tem informação de quem mora lá e quem não mora. Tá? Outro caso de isenção geral. Todos aqueles com renda inferior a R$2.000 por mês não precisam pagar imposto de renda. A pessoa não, sabe, ela não precisa comprovar que recebeu menos de 2.000. Quem recebeu mais de 2.000 que vai ter trabalho para declarar. Quem recebeu menos de 2.000 é isento de imposto de renda, tá? Se alguém se perguntarem, né, aí ele vai comprovar, mas a rigor não precisa ir na repartição comprovar que recebe menos de 2.000. Entenderam? Então essa é a diferença de isenção geral e isenção particular ou individual. Tudo bem? Tem mais 2 classificações de isenção que eu quero passar para vocês. Isenção subjetiva e objetiva. Mesma coisa da imunidade, né? Lembra que tinha imunidade subjetiva e objetiva? Então, por exemplo, foi concedida agora imunidade de IPVA para tratores agrícolas. Isso é uma imunidade objetiva ou subjetiva? Objetiva, independente de quem é que está comprando. Se eu comprar um trator agrícola, para ficar andando com um trator agrícola aqui em Caraí, né? Venho para a UF de trator agrícola. A rigor tem imunidade. Tá? E a subjetiva é quando vai para uma pessoa, pode ser física ou jurídica. Por exemplo, entidade religiosa é uma pessoa jurídica, né? Isso na imunidade. E isenção é a mesma coisa. Por exemplo, uma isenção de contribuição de iluminação pública para pessoas com deficiência visual. Beleza? Seria objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Muito fácil, né? E as isenções onerosas ou gratuitas. Essas onerosas, antes que você escreva gratuita aí, Isadora, ela tem um monte de sinônimo, tá? Onerosa ou, entre aspas, bilateral, contratual, ou condicionada. São sinônimos. E a isenção gratuita, ela é também chamada de pura, unilateral ou incondicionada. Pura, unilateral ou incondicionada. Já está com frio, né? Não? Bom, qual a diferença de uma para outra? Na isenção condicionada, ou onerosa, ou contratual, o beneficiário, ele tem que dar alguma contrapartida, pessoal. Ele tem que fazer alguma coisa em favor daquele município, estado, união, sei lá, aquele ente que está concedendo isenção. Ele tem que ofertar uma contrapartida para ter direito à isenção. Exemplo: o município de Niterói deseja atrair para Piratininga uma fábrica da Volkswagen, certo? E diz assim: olha, se você se instalar aqui no Cafubá, gerar 2.000 empregos diretos, 5.000 empregos indiretos, asfaltar todas as ruas de Piratininga e construir uma escola, você vai ter direito a 30 anos de isenção de IPTU nessa área que você vai instalar a fábrica. Entenderam como é claramente condicionada essa isenção? Tudo bem? A rigor, essa isenção, ela ela pode ser revogada, uma isenção dessa, gente? É uma pergunta difícil, tá? O sujeito veio, asfaltou as ruas, construiu a escola, gerou 2.000 empregos diretos, 5.000 indiretos. Aí 1 ano depois, chega o prefeito e fala: pegadinha do malandro. Está revogada a isenção. Pode, pessoal? A pergunta é meio difícil. Tecnicamente, pode. Tecnicamente pode. Por quê?
Porque a revogação, ela acontece como ato administrativo. Existem dois tipos de possibilidades nos atos administrativos, três, na verdade: a cassação, a anulação e a revogação. Isso é estudo em direito administrativo. A revogação é quando você anula um ato em razão do interesse público. Então vamos supor que naquela área da fábrica, na hora que estavam construindo a fábrica, descobriram embaixo daquele terreno um sítio arqueológico. Beleza? Então tem um motivo de interesse público para revogar. Então, a rigor, seria possível revogar, mas nesse caso fica claro que a Volks adquiriu o direito àquela isenção, fez investimentos. Então, o que o município vai fazer é algo muito semelhante a uma desapropriação de direitos. Beleza? Então, ela vai ter que dar a justa e prévia indenização, como qualquer desapropriação. E vai ser uma indenização gigante, pessoal, porque vai ter lucros cessantes, né? Vai ter ali danos emergentes, aquela coisa toda do direito civil. Todo o investimento que foi feito, beleza? Então, a justa e prévia indenização tem que ser uma indenização correta. Fala. Sei lá, se você parar para fazer o cálculo, quanto que o município gastaria para asfaltar, construir uma escola, e aí colocasse uma data dessa isenção? Essas isenções, elas são sempre datadas, tá? Normalmente são 30 anos, 20 anos. Não é para sempre. Isso tudo vai ser levado em consideração na hora de se calcular qual seria a indenização, né? Pô, ele teria que pagar, então desconta um pouquinho, né? Tem que ser justa e prévia, né? Que é o que a Constituição determina. Isso tudo vão ficar aí, esses processos ficam anos ali até chegarem no consenso do que seria a indenização, né? Mas isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, pessoal, a regra é não revogar isenções onerosas, tá legal? O CTN chega a falar, a gente vai ver daqui a pouquinho, as isenções, salvo as concedidas por prazo certo, que são as onerosas, né? Elas serão revogáveis a qualquer tempo. Então, as isenções gratuitas, pessoal, essas podem ser revogadas tranquilamente. Só que tem que respeitar a anterioridade noventena para voltar a cobrar o tributo. Tudo bem? Mas não tem que indenizar, não vai indenizar o deficiente visual que teve aquela isenção não condicionada. Tudo bem? A gente fala, esse exemplo da isenção do deficiente visual para contribuição de iluminação pública é um exemplo que a gente vê às vezes da doutrina. Mas a própria doutrina diz que o benefício para o deficiente visual não é apenas dele enxergar as coisas em razão da iluminação, mas toda a segurança que se proporciona com a iluminação pública, né? Então tem outras. Diga, Letícia, quer escrever isso primeiro? Você levantou a mão? Não? Não? Tive a impressão de você ter levantado. Bom, então vamos lá, pessoal. 3 classificações que eu dei: isenção subjetiva e objetiva, geral e particular, onerosa e gratuita. Tudo bem? Vou falar um pouquinho da anistia agora, que é muito rápido, e aí vamos ler os artigos, depois eu te dou a palavra para a apresentação. Na verdade, bom, anistia, gente, ela, enquanto a isenção ela olha para frente, ou seja, ela vê situações que vão acontecer normalmente no futuro, beleza? Está pensando em fatos geradores, tudo bem, a gente sabe que o fato gerador vai acontecer, né? Porque a isenção, ela impede a constituição do crédito, mas sempre ela pensa em situações no futuro. Então, o cara está dando isenção de um IPTU que vai acontecer ali anualmente durante 30 anos, que vai nascer obrigação tributária, se a gente adotar a visão do CTN, só não vai ser constituído o crédito tributário, mas são coisas para o futuro. Normalmente a anistia, ela olha para trás.
Então, em geral, ela pensa em infrações já ocorridas, beleza? Mas que ainda não foi constituído o crédito tributário. Porque se tiver sido constituído o crédito tributário, eu não vou falar mais em anistia, eu vou falar em remissão. Beleza? Tá claro isso? Vou falar em remissão. Então, a anistia, ela olha para infrações já cometidas, em regra. Eu vou ler para vocês, rapidinho, o CTN, que a partir da leitura do CTN eu faço as explicações adicionais. A gente tem que abrir no artigo 175, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. 175. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ler aqui, a gente vai fazer uma leitura, eu vou ler devagar, para não ter que voltar muito, tá? Mas só para vocês verem que quase tudo vocês já sabem. 175. Excluem o crédito tributário. 1. A isenção. 2. Anistia. Certo? Então, para o CTN, essas são as duas causas de exclusão. Vocês vão ver muita prova de concurso. Diga na ordem o que é uma causa de exclusão, uma de suspensão e uma de extinção do crédito tributário. Aí ele vai dizer, vai misturar esses conceitos, sabe? Você tem que ver direitinho que a exclusão, a suspensão e a extinção, tá? Já dou a dica que eu sempre tenho uma questão dessa na minha prova também, tudo bem? Porque eu estou simulando a vida real para vocês. Como na vida real sempre tem, então eu coloco. Então tem que saber. Agora, já falei para vocês que minha opinião pessoal, para vocês não colocarem na prova, é que a decadência é uma causa de exclusão do crédito. Por quê? Porque acontece, aliás, decadência não, a decadência, isso. Aconteceu o fato gerador, mas não pode constituir o crédito tributário porque decaiu o direito de constituição do crédito tributário. Isso é um parênteses. Por quê? Porque o CTN diz que decadência é causa de exclusão do crédito. Tudo bem? Aliás, desculpe. O CTN diz que decadência é causa de extinção do crédito. Tudo bem? Oi. A prova vai ser de múltipla escolha. Do CTN. Isso. Qualquer decadência é extinção. Tá? Qualquer prova objetiva que vocês forem fazer na vida de vocês. Por quê? Porque é letra da lei. Porque aí é a segurança que o examinador tem de não ser anulada a questão. Tá? Agora, se vocês forem fazer uma prova discursiva, aí vocês podem escrever tranquilamente essa visão. Tudo bem? Não obstante, o CTN não tenha dito que é causa de exclusão, mas sim causa de extinção, entendo que pode ser considerado sim uma causa de exclusão. Tá? Bom, vamos lá. 175, parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Isso aqui é uma constante no CTN, tá, pessoal? Olha, tudo bem que tem anistia e isenção, mas isso não impede que você cumpra obrigação acessória. Você tem que emitir nota, tem que fazer declaração. Lembra a obrigação de fazer ou não fazer no interesse da administração tributária? Tem obrigação acessória aí. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, o que está querendo dizer aqui? Isenção contratual onerosa. Então, a isenção, ainda que seja onerosa ou contratual, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Então, CTN reforça que tem que ser por lei, e a gente sabe que não é qualquer lei, tem que ser lei específica, e a Constituição vai dizer o que é lei específica, que é aquela lei que trata exatamente daquele tributo ou que trata exatamente daquele benefício fiscal. O Supremo entende que, no caso das microempresas, aquela lei das microempresas é considerada lei específica, a gente já falou desse acordo de Joaquim Barbosa. Vamos lá. A isenção, parágrafo único, pode ser restrita a determinada região do território
da entidade tributante em função das condições a ela peculiares. Tranquilo, é o bairro lá de Porto Alegre que foi atingido. Tudo bem? 177. Isso aqui só se justifica em 66 mesmo. Ó. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria, aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. O que está querendo dizer aqui? O sujeito tem isenção de IPTU. Pô, o advogado daquela época era muito criativo, né, pessoal? Diz assim, vamos aproveitar aqui, e já que ele tem de IPTU, ele também tem da taxa de lixo e tem da contribuição de melhoria. Não, pessoal. Lei específica tem que especificar qual é o tributo. Beleza? Se quiser dar a taxa, pode dar. Se quiser dar isenção de contribuição, pode dar. Por isso que é o salvo disposição em lei em contrário. Tudo bem? 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, ou seja, salvo se for uma isenção onerosa, contratual ou condicionada, pode ser revogada ou modificada por lei. A qualquer tempo. Beleza? Então, se for uma isenção gratuita, pode ser revogada a qualquer tempo. Mas se for onerosa, não pode ser revogada a qualquer tempo. Até pode ser revogada, mas é uma confusão danada para revogar. Tem que indenizar o cara. Tudo bem? E aqui observado, disposto no inciso 3 do 104, é o princípio da anterioridade, pessoal. É aquele princípio da anterioridade meio fajutinho que o CTN já previa, que era só para o imposto de renda e para imposto sobre patrimônio. Então, aqui o CTN previa o respeito à anterioridade, mas muito limitado. Alguns tipos de tributos. É o 104, inciso 3 que já estudamos. Né? Hoje o Supremo entende que qualquer revogação de isenção gratuita e muito mais a onerosa tem que respeitar a anterioridade noventena, independentemente do tipo de tributo que está sendo objeto ali da discussão. Tá? É bem mais amplo. O princípio da anterioridade hoje, nosso princípio da anterioridade é bem mais amplo do que o existente na época do CTN. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, qual é a isenção que não é concedida em caráter geral? A isenção particular ou individual. É efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Mesma regra que tem na moratória, pessoal, que já estudamos. Quando for uma isenção particular, você precisa, na repartição, comprovar que preenche os requisitos. E essa isenção só vai valer depois que a autoridade competente fizer um despacho lá, reconhecendo que você preenche os requisitos. Beleza? Mesma regra que já existia na moratória. Bom, tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido nesse artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. Isso é o seguinte, pessoal. A isenção, por exemplo, do imóvel de interesse histórico, do Ananias, isenção de IPTU, só será concedida se ele mantiver perfeitamente pintada a fachada do imóvel todos os anos. Então, todos os anos, como o IPTU é um tributo que todo ano ele tem que pagar, ele tem que ir lá na repartição e comprovar que a fachada está pintada. E se não estiver pintada, o que vai acontecer? Ele automaticamente perde a isenção. Ou se ele não comprovar que preenche requisitos, ele vai perder a isenção. Tudo bem? Agora, por exemplo, a outra situação que eu falei para vocês do cardiopata grave. Ele precisa anualmente comprovar que tem a cardiopatia grave. Em algum momento a Receita Federal exigia isso.
Só que hoje em dia a jurisprudência está tão pacificada no STJ que essas doenças graves, elas, embora controladas, elas continuam graves, que hoje a própria Receita não exige que a pessoa comprove anualmente que continua com aquela doença grave. Por exemplo, tem uma pessoa da minha família que tem câncer de mama. Tudo bem? Ela fez uma cirurgia e retirou o câncer, fez a radioterapia e está em tratamento durante 5 anos de hormonoterapia. Se Deus quiser, está curada do câncer, tá? Só que, mesmo nessas situações, a jurisprudência é pacífica que essa pessoa vai ter isenção para o resto da vida. Por quê? Porque é uma doença com tal nível de gravidade que é muito difícil afirmar categoricamente que ela não voltará, não terá nenhum tipo de... E essa pessoa continua com despesas para o resto da vida por conta dessa situação. Com medicação, com tratamentos também que auxiliam na prevenção, etc. Tudo bem? Bom. Oi. Ah, sim. Então, olha, vamos supor que haja uma lei nova dizendo que pessoas com cardiopatia grave, elas não fazem mais jus à isenção, né? Se houver essa lei, no futuro, as pessoas que vão voltar a pagar imposto de renda, tá? Isso também tem no parágrafo 2º, que seria o que eu leria agora para vocês, ó. O despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido. Beleza? E aí, pessoal, valem aquelas outras regras também, Ju, que a gente estudou em moratória. Se, por exemplo, a pessoa deixou de fazer jus àquela isenção porque ela tinha má fé, ela nunca teve cardiopatia grave, ela tem que pagar retroativamente com juros e multa. Agora, se, por exemplo, vamos supor que o Ananias perdeu a isenção do imóvel dele porque na véspera da fiscalização veio um sujeito e pichou a casa dele, né? Ele botou assim, reservado para pichador amador, né? Não tem isso aí que às vezes a gente vê, né? Aí o cara, obrigado pela oportunidade. Aí foi lá e... Bom, perdeu a isenção. Foi por culpa dele? Não. Então, quando a pessoa perde uma isenção dessa sem culpa própria, né? Claro que ele, nesse caso concreto, o fisco daria a chance dele repentar lá, né? Mas se perder sem culpa própria, teve uma chuva de granizo, caiu um meteoro, sei lá, destruiu a fachada dele, né? O que vai acontecer? Ele vai perder a isenção, mas ele não vai pagar nada retroativo porque ele perdeu a isenção sem culpa dele. Pode ser que pague até juros de mora, alguma coisa por aquele período, mas não multa. É a mesma regra da moratória, pessoal. Não vou gastar aqui, vou economizar vocês, tá? A gente já falou disso em moratória, é a mesma regra. Tudo bem? Os artigos de anistia, pessoal, eles são bem simples para quem já estudou isenção. Só o primeiro que é um pouquinho mais diferente. 180. Anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. Beleza? Então você olha para trás, lembra? Enquanto isenção se olha para frente, na anistia se olha para trás. Você não vai esquecer de algo que ainda não aconteceu, né? Lembra a amnistia, de amnésia? Você só vai esquecer de algo que já aconteceu. Não é assim, estou fazendo uma anistia para o cara fazer coisa errada na frente e eu fingir que não vejo. Olha para trás. Agora, ela não se aplica aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções. Coisa muito grave, pessoal, não pode ser objeto de anistia. Pelo menos não anistia tributária.
Pode ser de anistia criminal, mas anistia tributária não. O que for crime ou contravenção, ou mesmo sem essa qualificação, sejam praticados por dolo, fraude ou simulação, pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Tudo bem? Situações graves não podem ser beneficiadas com anistia. A anistia serve mais para o cara não cumprir obrigação acessória, entendeu? Não emitiu uma nota fiscal, não prestou uma declaração, é mais nesse contexto. E salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Então, situações que envolvem conluio, pessoal, também estão fora da anistia, né? Salvo disposição de lei em contrário. Bom, aí, mesma regra que a gente já conhece. A anistia pode ser concedida em caráter geral ou limitadamente, né? Geral ou limitado. Ou limitadamente a infrações da legislação relativas a determinados tributos, a infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, a determinada região do território, sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado por lei. Diz assim, olha, eu te perdoo da multa, mas você tem que pagar o tributo. Ou seja, quem vai conceder anistia vai configurar essa anistia da forma que achar mais correta. E o 182 falando da anistia particular, né? Anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça a prova do preenchimento das condições, mesma coisa que tem na isenção e na imunidade, da moratória. E o parágrafo único é a mesma coisa, o despacho concessivo não dá direito adquirido, aplicando-se as regras lá do 155, que é o da moratória, quando há revogação da moratória, que já estudamos também. Tudo bem? Bom, vou dar a palavra para a Aline, que vai apresentar, e para a Júlia, vai apresentar o acórdão delas, e depois eu vou falar das infrações tributárias, tá, pessoal? Pode deixar a boca. Não. Olá, gente, bom dia. Então, nossa jurisprudência é um recurso especial 1.701.597 de São Paulo, que o relator foi o ministro Hernan Benjamin e recorrente foi o município de Araçatuba. A gente escolheu uma jurisprudência em relação à questão da exclusão do crédito tributário por isenção, né? Que é uma hipótese que consiste na renúncia fiscal. O professor já falou inúmeras vezes, né? A renúncia fiscal ela ocorre quando o governo abre mão de receber o total ou parte do tributo devido, ou em prol de um estímulo econômico ou de programas sociais, né? Então, esse ato de renunciar, ele acaba sendo uma política de governo propriamente dito. Como ele falou, a isenção ela consiste numa norma infraconstitucional que exclui crédito tributário e, assim, impede a incidência da norma de tributação naquilo ali. Então, assim, o que aconteceu? Aí, contando um pouquinho da historinha, que depois a Júlia vai falar sobre o acórdão propriamente dito. Um munícipe, né, lá de Araçatuba, ele foi entrar com uma solicitação administrativa de isenção do tributo de IPTU. No município de Araçatuba, né, existe uma lei municipal, que é a Lei 77 de março de 2000, que descreve em um dos seus artigos, de artigo 1º, inciso 6º, que os portadores de deficiências que comprovadamente possuem um único imóvel residencial destinado ao seu próprio uso e tenham renda mensal até 4 salários mínimos estariam isentos do IPTU. E aí ele foi recorrer. Contudo, ele não é ele foi recorrer alegando essa norma e conjuntamente com o artigo 34 do CTN, que diz que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel
o titular do seu domínio útil ou possuidor de qualquer título. Esse foi o argumento. Por quê? Porque ele não é proprietário do imóvel. O imóvel é de propriedade da sua mãe. Ele é morador do imóvel, entendeu? Ele tem a posse, mas não a propriedade. Assim, aliás, ele utiliza, né, mas não tem a propriedade. O juiz, o ACO, ele julgou improcedente voltando, desculpa. A prefeitura, ela negou, alegando que a propriedade não é dele, a propriedade é da mãe e ela não é a pessoa deficiente, logo isso não seria, não atingiria, essa norma não atingiria a ele, que não é proprietário. Então, mediante essa negativa, ele entrou na justiça, né, para solicitar essa isenção, e o juiz ACO, ele indeferiu, ele na sentença foi favorável à prefeitura, que deixa eu só pegar aqui, que foi no argumento da literalidade da lei, né, que está no artigo 111, inciso 2, né, que dá outorga de isenção, que na verdade o município, ele deu a isenção para o proprietário que é portador de deficiência e que logo não alcançaria ele por ele só ser morador, né, filho da proprietária e não o proprietário do imóvel. Então o município ganhou no juízo ACO e aí foram os seguintes, que aí a Júlia vai dar uma passada. Aí a Maristela, que é a mãe desse menino que possui deficiência, ela entrou depois uma apelação contra essa sentença e, na série de apelação, os embargadores entenderam que poderia ser, sim, concedida a isenção do IPTU, porque a rigidez dessa lei não tem que ser sobreposta ao princípio de isonomia. Esse foi o fundamento do acordo, que eu achei até estranho também. Bem genericozão. E aí a prefeitura, indignada com a devida razão, ela entrou com um recurso especial, falando que, olha, não tem como você conceder a isenção fiscal ao filho da proprietária. E aí você tem 3 questões principais que a Aline já adiantou. Primeiro, o artigo 34 fala que você tem, o artigo 34 fala que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Mas aqui você tem que a mãe, ela é proprietária, você não está numa situação que é sua posse. Então, a isenção deveria ser aplicada por requisito que poderia ser aplicado a ela, não ao filho dela. E aí ele traz também, como segundo motivo, o artigo 111 do CTN, que a gente também adiantou, que fala que interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre, aí o segundo fala, outorga de isenção. Ou seja, você não pode dar isenção fiscal, sendo que essa isenção está descumprindo explicitamente o artigo do CTN, seria o artigo 34. E terceiro, que quando ele fala da isonomia, ele está tirando a competência do município de legislar sobre a matéria. Esse foi o terceiro argumento que eles usaram na sede do recurso especial. E aí subiu para o STJ e o STJ entendeu, deu razão ao município. E aí o que o relator, o ministro Herman Benjamin trouxe? Ele fala que o possuidor que trata o artigo 34 do CTN é quem que exerce por direito real algum dos poderes inerentes à propriedade. E aí ele traz lá o rol dos direitos reais, do Código Civil, principalmente o artigo 196. E aí ele fala que não se confunde com a figura do detentor, muito menos com a do filho, dependente da verdadeira titular do direito de usar, gozar e dispor da coisa imóvel. E aí a interpretação conferida pela forma combinada a disciplina estabelecida do CTN estou, inclusive, por
você tem uma família em que os pais, que são os proprietários do imóvel, eles querem deixar de recolher o IPTU, e aí entram com uma anulatória, que foi o caso, eles entraram com uma anulatória, querendo a isenção porque o filho teria a deficiência. E aí o STJ tem decidido firmemente, uma jurisprudência atual deles, falando que, olha, os pais não têm deficiência, é o filho. E quem está pagando o IPTU não é o filho, são os pais. Então não tem que estender o rol de contribuintes, enfim, a família pode ter suas dificuldades e tal, mas não é o filho que está recolhendo, são os pais. E aí eles mantêm o entendimento do artigo 111, falando que para otorgar a isenção você tem que seguir a literalidade da lei. Muito bom. Excelente, gostei muito. Obrigado, Aline, obrigado, Júlia. Deixa eu fazer só um comentário rápido, então, em relação a esse acórdão, gente. Que ele nos permite ter uma visão jurídica de direito tributário, uma visão muito prática do que acontece nos tribunais. E eu não tenho nenhum problema de falar isso sendo gravado, tá? O que acontece, gente? Os processos tributários, eles normalmente são julgados em primeira instância por varas especializadas. Então você tem varas de fazenda pública ou varas de execução fiscal na Justiça Federal, que são varas especializadas, algumas inclusive especializadas em determinados tributos. Por exemplo, no caso dos tributos do município do Rio de Janeiro, existe a 12ª Vara de Fazenda Pública, que é o CEDAM, Cartório da Dívida Ativa, com 5 juízes espetaculares, todos eles muito especializados, doutora Kátia, Letícia, Joana, sabe, eles são especializados. A 11ª pega a vara de fazenda estadual, então se especializam em tributos estaduais. Então o que sai de primeira instância normalmente sai muito bom, tá? Para o bem ou para o mal, você pode concordar ou não concordar, mas o juiz pelo menos entende e é especialista naquele assunto. Quando vai para o tribunal, ele é distribuído, hoje a gente tem já as câmaras de direito público, né? Mas que é uma tentativa de especialização. Mas durante muito tempo você tinha as câmaras de direito privado e as câmaras de direito criminal. Então o sujeito que julgava tributário era o mesmo que julgava com a defesa do consumidor, matéria de família, certo? E esses desembargadores muitas vezes se especializam em outras áreas. Por exemplo, eu tive talvez o melhor professor que eu tive, um de melhores, de processo civil, foi o Alexandre Câmara, autor de livros, aí hoje é desembargador. Muito didático, muito bom. O livro dele também, eu estudei para concurso pelo livro dele, certo? Li 3 vezes, li grifei e tal, os 3 volumes. E o Alexandre Câmara, para mim, é uma grande referência, é um ótimo desembargador. E numa live recente que ele fez, e eu assisti, ele diz, olha, o meu medo é quando chega coisa tributária. Você vê que é um cara estudioso, muito bom tecnicamente e tem medo do direito tributário. Por quê? Porque não dá para o cara conhecer tudo, gente. Eu só sei direito tributário, é alguma coisa de administrativo aí. Mas eu não sei nada, assim, me perco no direito civil, você acaba focando numa coisa e se perde em outras, entendeu? Não tem como, humanamente, você dar conta de tudo. Eles são seres humanos, né? Então aí vem os acórdãos desses, Júlia. Por isso você achou esquisito. Porque o cara vai com raciocínio de direito privado, né? Às vezes até poxa, dignidade da pessoa humana. Vamos lá, pô, a mulher tem um filho deficiente, bora ajudar, né? Bacana o coração do desembargador. Mas você tem uma técnica tributária para ser respeitada. E o CTN, a gente já viu, quando estudamos interpretação, ele fala expressamente que isenção tem que ser interpretada restritivamente. E por que isso, pessoal? Porque se tem alguém não pagando, como a despesa é fixa, alguém vai pagar mais. Entendeu? Então, se você começa
a estender a isenção, você começa a prejudicar quem está pagando. Vai ter que ter a alíquota aumentada, vai ter... Você vê, hoje o drama do governo federal é esse. Eles querem fazer medidas, de um lado tem uma galera pressionando para ter gasto público, a outra falando que não pode, tem que manter o equilíbrio. Então é uma coisa difícil. Então as isenções, pessoal, em geral, o STJ, o Supremo, eles sempre cumprem com esse artigo 111, inciso 2 do CTN, e interpretam restritivamente. Fala, Larissa. Uhum. Olha, então, se por um acaso, pessoal, a lei daquele ente prevê, se não tem, Minas não tem, não. Se for só por analogia, né? Porque, por exemplo, esse acórdão que vocês trouxeram, se a lei de Araçatuba, isso? Araçatuba. Se a lei de Araçatuba previsse que os pais de filhos com deficiência seriam beneficiados de isenção, está ótimo. Mas o legislador não previu isso, só o proprietário, né? Por quê? Porque isso faz... Lei de isenção, ela passa por um estudo de impacto. Então, pessoal, tem quantos deficientes proprietários? Tanto. Qual vai ser o impacto? O impacto foi calculado pensando em proprietários com deficiência, e não proprietários que tenham filhos com deficiência. Não ainda tem esse aspecto, entendeu? Então, me parece correta a decisão do STJ nesse caso. Às vezes tem doenças que são gravíssimas, pessoal, mas não estão no rol de doenças graves, e a pessoa tenta e não consegue, porque a interpretação é restritiva. Tá legal? Ótimo acórdão, boa contribuição. Pessoal, vou falar rapidinho aqui. Alguém vai apresentar trabalho além disso? Já acabou? Os últimos? Beleza. Beleza, não no sentido que eu não gosto do trabalho de vocês, tá? É só no sentido que eu vou me organizar agora sabendo que eu posso ficar até às 11. Sempre faço essa ressalva, né? Que o pessoal pode achar. Se eu não gostasse, eu não pedia, né, pessoal? Eu adoro o trabalho de vocês, aprendo pra caramba. Gente, segundo tema da aula de hoje, infrações tributárias. Existem dois grandes grupos de infrações tributárias. Existe o grupo dos crimes e contravenções, ou crimes ou contravenções contra a ordem tributária, e o grupo das infrações tributárias administrativas. São dois grupos diferentes. Quem faz essa distinção é o professor Ricardo Lobo Torres. Tem o grupo dos crimes e contravenções contra a ordem tributária e o grupo das infrações tributárias administrativas. Infrações tributárias administrativas. Então, quem cuida dos crimes ou contravenções contra a ordem tributária não é o CTN. É normalmente o Código Penal, tem leis criminais específicas sobre esse assunto. E normalmente esses crimes são estudados no direito penal. Eu não sei se vocês viram com algum dos professores de direito penal de vocês, se isso chegou a ser dado por exemplo, sei que o Rodrigo, meu xará, Rodrigo Costa, né? Ele entende bastante desse assunto. É Rodrigo Costa? Não, é Rodrigo alguma coisa. Rodrigo Costa. Costa, né? Ele entende muito de crimes contra a ordem tributária, mas é matéria de criminal, beleza? É claro que eu consigo dar uma pincelada rápida aqui para vocês e pelo menos informar quais são os principais tipos. E eu vou fazer isso agora, tá? E depois a gente vai falar um pouco das infrações tributárias administrativas. Então, quais são os principais tipos penais relacionados aos crimes contra a ordem tributária? Bom, a sonegação, vou primeiro fazer uma diferença entre sonegação e fraude. Os dois são crimes, tá? Tem o crime de sonegação e o crime de fraude. O que é o crime de sonegação?
é a ocultação dolosa de fatos geradores com o objetivo de não pagar tributo. Então, é um crime que tem um caráter omissivo. A pessoa se omite a revelar a prática de fatos geradores. Então, ele tem esse caráter omissivo, ele não faz alguma coisa, ele não informa o fato gerador, ele esconde. E necessariamente tem que ser doloso e com o objetivo de lesar o fisco, ou seja, de pagar menos. Certo? Então, por exemplo, alguns anos atrás eu esqueci de lançar no meu imposto de renda um R$500 que eu tinha recebido de uma banca de um concurso que eu fiz parte. Esqueci. Isso é crime de sonegação? Não é, não teve elemento subjetivo, pessoal. Eu declarei o imposto todo, mas esqueci. Depois eu fiz uma declaração retificadora para informar esses R$500. Mas não teve ânimo subjetivo, não teve dolo, não tive intenção de lesar o fisco, eu não cometi o crime de sonegação. Agora, tem uma empresa que sistematicamente ela oculta a venda de coisa, tudo sem nota, é sem nota ou com nota, né? Tem toda uma infraestrutura montada para ocultar fatos geradores. Pratica o crime de sonegação. Ele é diferente do crime de fraude. O crime de fraude ele é comissivo. Ele importa uma conduta que é de falsificação de documentos, prestação de declarações falsas, falsificação de documentos fiscais, inserção de informações inexatas nos livros fiscais. Tudo isso de forma dolosa, com o objetivo de pagar importância menor do que a devida ou não pagar, com o objetivo de fraudar a tributação. Então esse vocês percebem que é diferente da sonegação. Na fraude se exige uma conduta, na sonegação você tem uma omissão. Tá? Tem alguns crimes que são cometidos pelos agentes fazendários, como, por exemplo, o crime de excesso de exação, que é aquele previsto no artigo 316, parágrafo 1º do CTN, que é a cobrança de tributos em que o sujeito sabe que é indevido, ele está cobrando mais do que o que é o devido, ele tem essa consciência, tudo é doloso, pessoal, aqui a gente está falando só tem a possibilidade de ter dolo, tá? Ou então ele cobra através de meio vexatório que a lei não autoriza. Isso é crime de excesso de exação, mesmo que é devido, quando o meio é vexatório, de uma forma que a lei não autoriza. Eu fico tentando imaginar, tá? O que seria um fiscal cobrar por meio vexatório, né? É o carro do som, ótimo. Já tenho exemplo pro resto da vida. É isso aí. Aqui é o carro do som. Este comerciante deve ICMS. Isso é meio vexatório, eu gostei. É ótimo, ótimo exemplo. Isso aí. Usando redes sociais para difamar, né, o fiscal, aquela empresa é devedora desse tributo, não sei o que, papá, né, meio vexatório, eu acho. A lei não autoriza,
Então também seria uma forma, beleza? Eu gosto de carro de som, né? Fico imaginando, cara. Poxa, Kendra, imagina seu namorado vai e apresenta um carro do som. Parabéns, Kendra, eu te amo. Cara, é meio vexatório, eu acho, sabia? Não recomendo não, pessoal. Meninos, não façam isso. Boa, isso, sexta. Boa, olha, fica a dica, pessoal. Cesta de chocolate, de flores. Né? Nossa, você é ciumenta da tua cunhada, hein? Brincadeira. Vamos lá, gente. Depois a gente corta essa parte. Nossa, meu Deus. Ainda bem que isso... Cara. Depois depois da aula eu quero saber dessas histórias aí. Que por enquanto tá gravando. Pessoal, outro crime, né, que é um crime, quando o sujeito, o contrário do excesso de exação é a prevaricação. Quando se sabe que deve tributo e não se cobra porque é amigo, ou porque, enfim, às vezes tem alguma situação ali que pode envolver corrupção passiva, né, que também é crime 317 do Código Penal. O excesso de exação, já falei, né? 316, parágrafo 1º do Código Penal. Isso tudo são crimes que eu estou falando agora, cometidos por servidor público. Tem facilitação do contrabando ou descaminho, que é o 318, aquele que ajuda um contrabando ou um descaminho, aquele servidor público. A prevaricação, que está no 319, acabei de falar. A advocacia administrativa, pessoal, esse crime 321, ele é servidor público e ele fica patrocinando, direto e indiretamente, interesse privado perante a administração pública. Então é como se fosse, ali está dentro da administração pública e está trabalhando meio como advogado da parte, ajudando a abrir portas e não sei o que, ganhando dinheiro com isso. É chamada advocacia administrativa, tá? São crimes cometidos por servidor público previstos no Código Penal. Tem outros dois crimes bem conhecidos, que é o contrabando e o descaminho. Todos eles têm uma pegada tributária também, tá? Porque é o ingresso ou a importação de produtos sem o pagamento do tributo devido, certo? A diferença do contrabando para o descaminho é que o contrabando ingressa bens proibidos. Por exemplo, drogas, animais silvestres, armas, né? Penso agora nesses aí. E o descaminho entram bens lícitos, né? O cigarro, se ele depende do cigarro, né? Se for dentro das normas. Não estou falando nem do cigarro de maconha, não. Eu estou falando. Eu pito muito. Então. Proibido. Então, isso. Se for de venda legalizada, descaminho. Se for de venda proibida, né? Contrabando. E é muito comum antigamente, pessoal, quando o dólar estava favorável, o pessoal trazia muita coisa do Paraguai, né, dos Estados Unidos, de Miami, ia lá comprar roupinha, não sei o que, trazia e tal. Hoje eu acho que não vale a pena mais isso não. Mas essa é a diferença, certo? Os bens de descaminho normalmente são, não sei se vale, tá? Estou falando assim, mas não sei se vale a pena não. Descaminho são levados à asta pública. São vendidos, as pessoas compram, adquirem esses bens, tá? Os bens de contrabando aí depende. Animais silvestres normalmente ou são devolvidos para a natureza ou vão para zoológicos. Algumas armas são destinadas à polícia ou ao exército, outras são destruídas. Eu já vi cenas de caminhão esmagando algumas armas, né?
rolo compressor, drogas normalmente são destruídas, né? Às vezes até evento, pessoal, vai queimar não sei quantas toneladas de maconha, aí o pessoal se fala pelas redes sociais, né? Vai todo mundo para a região lá e tal, e aí tem essa situação acontece. Então, gente, esse é a diferença de crime de contrabando para o desse caminho, tudo bem? Aquela fumaça, né? Aquela fumaça, pô, se eu morasse naquela região, eu sofrer muito. Oi? É uma coisa horrível. É um fenômeno. Gente, esses são os crimes, tá? Mais informações. Só uma coisa importante, que é mais para o direito penal, mas é interessante também. Para configurar um crime contra a ordem tributária, é necessário que, se tiver um processo administrativo que está discutindo se cabe ou não ainda a incidência do tributo, o crédito tributário ele só vai estar perfeitamente constituído quando for julgado esse processo administrativo. Porque dentro do prazo o sujeito fez a impugnação e está ali sendo discutido. Então, o MP ele não pode ajuizar uma ação penal antes do término desse processo administrativo. Ele pode até iniciar procedimentos preliminares, mas ele não pode ajuizar ação penal, porque ele precisa de matéria, não é isso? Ele precisa de materialidade, e a materialidade só vai existir depois de constituído o crédito. Então, enquanto ele estiver em discussão, ainda não tem a materialidade, a justa causa, aqueles requisitos do direito penal. Tudo bem? E uma outra situação que é interessante também. Se foi iniciada uma ação penal e o sujeito fez o pagamento integral do tributo, com multas, juros e tudo que ele está sendo cobrado, isso é hipótese de extinção da punibilidade. Tá? É uma opção do nosso legislador, que é muito controvertida. Porque o cara vai e pode optar por não pagar, sonegar, fraudar, tentar e bordar. Mas se der ruim, a casa caiu. Deu ruim, descobriram. Se ele pagar tudo, extinção da punibilidade. Tudo bem? Isso tem até súmula, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. É uma coisa bem pacificada na jurisprudência, tá? E, salvo engano, tem previsão, inclusive, legal disso, da extinção de punibilidade nessas hipóteses. Percebam, pessoal, esse é o pagamento, beleza? O pagamento integral extingue a punibilidade. O pagamento é uma causa satisfativa do crédito tributário, beleza? Então tem, por exemplo, orientei um TCC aqui dos melhores alunos que eu já tive, chama Rafael Gismondi. O Rafael, ele hoje é promotor, tá? Sempre quis ser promotor. O Rafael, ele sustentou no TCC dele que, bom, tudo bem, está pacificado que o pagamento extingue a punibilidade do crédito do crime contra a ordem tributária. Mas como o pagamento é uma causa satisfativa de extinção do crédito tributário, esse mesmo tratamento poderia ser dado para todas as demais causas satisfativas, como a transação, como a compensação, beleza? Então ele sustentou isso no TCC, uma tese interessante, né? Que todas as causas satisfativas deveriam gerar o mesmo efeito de extinção da punibilidade. Tudo bem? Bom. Tá bom, de crime contra a ordem tributária, que não é nossa matéria, mas eu dei um bônusinho aí para vocês, tá? Agora, as infrações tributárias administrativas. Essas são aquelas de menor potencial lesivo à sociedade. Elas não têm aquela gravidade que justifiquem ter enquadramento criminal, né? Lembrando que o enquadramento criminal ele pode gerar penas de restrição da liberdade, né? Então essas infrações tributárias administrativas, elas nunca podem gerar pena de restrição da liberdade, apenas restrição patrimonial. Então são normalmente relacionadas ao descumprimento de obrigações acessórias. Tudo bem? Então
As infrações administrativas tributárias normalmente ocorrem quando há descumprimento de obrigações acessórias. E aí, pessoal, existem 3 tipos de penalidade, de multas por infrações no direito tributário. Tudo bem? 3 tipos. Existe uma que é a multa moratória, tem a multa punitiva e a multa qualificada. 3 tipos de multa no direito tributário: multa moratória, multa punitiva e multa qualificada. Tá? O que é a multa moratória? É uma multa que você paga simplesmente porque você atrasou no pagamento do tributo. Então você tem que pagar no dia 25. Poxa, não pagou. Então você vai pagar com juros, que tem natureza compensatória, e com multa, que tem natureza punitiva. Tá? Essa é a multa moratória. A única coisa que você fez de errado é pagar com atraso. Essa multa, o Supremo tem decisões dizendo que ela pode ser de 20% do valor do crédito. E ele está julgando um caso lá de Belo Horizonte, em que Belo Horizonte cobrava 30% de multa, ele está avaliando se pode ou não 30% de multa. Beleza? Isso para multa moratória. Tá? Então, multa moratória, o Supremo já disse que pode 20%. Ele está discutindo se pode 30%. Multas punitivas. As multas punitivas são aquelas pelo cumprimento de obrigação acessória. Tá? Em relação às multas punitivas, o Supremo tem diversos acordos dizendo que elas podem ser de até 100% do valor do crédito tributário, sob pena de serem confiscatórias. A gente estudou um acordo desse quando estudou o princípio do não confisco. Tá? Então, a multa punitiva, que é pelo descumprimento de obrigações tributárias, dessas obrigações acessórias, que estão relacionadas a infrações tributárias administrativas, o Supremo diz que pode ser no máximo de 100% do valor do crédito tributário, senão serão confiscatórios. Lembra que eu critiquei isso? Falei, mas usar o princípio não confisco, o princípio tributário para essa coisa de multa, continuo criticando, mas essa é a posição do Supremo. Tá? E existem as multas qualificadas. Essas são multas que são cobradas quando o sujeito comete um crime ou uma contravenção. São condutas muito graves, que são qualificadas como crime ou contravenção. Então, além de responder criminalmente, incidiriam essas multas qualificadas. Pegam na sua alegação. Então, multa qualificada. Normalmente, essas multas, elas são de 150%, 250%. E o Supremo ainda não julgou o limite máximo das multas qualificadas. Ainda está em repercussão geral, não foi julgado ainda. Tá legal? Então, as multas qualificadas são quando há crime ou contravenção. Certo? Bom. 3 palavrinhas que já falamos aqui, vamos lembrar aqui. Quando o sujeito ele utiliza meios ilícitos para não pagar tributo, estamos diante de evasão. Evasão tributária. Tá? Então, meios ilícitos. Quando ele pratica atos lícitos para pagar menos tributo, estamos diante de elisão. Elisão. Meios lícitos para pagar menos tributos. Tá? Por exemplo, eu aplico em previdência privada para pagar menos imposto de renda. Meio lícito para pagar menos tributo. Quando ele não é que pratica o ilícito, ele pratica um ato lícito, mas com um abuso de forma, visando uma simulação, visando iludir o fisco. Estamos diante de uma ilusão. Atos lícitos, mas praticados com abuso de forma. Esses podem ser desconstituídos também. Tá? Então, 3 palavrinhas aí para vocês saberem a diferença de uma para outra. Bom, tem um artigo que a gente deixou para
já agora. Eu pulei, que é o que trata da denúncia espontânea. Eu falei para vocês um pouco deles no esfacelamento. Né? O artigo 138, se não me engano, eu vou ler para vocês. Quem que diz esse artigo da denúncia espontânea? Se alguém cometeu alguma infração tributária, assim, ou pagou menos tributo do que deveria pagar, ou não pagou o tributo que deveria pagar, se esse contribuinte ele se antecipa e faz o pagamento integral daquilo que ele devia e não pagou oportunamente, se ele se antecipa, ele confessa o erro dele e faz o pagamento, ele fica livre de qualquer penalidade. Ele vai pagar o tributo com juros. Então, juros só tem natureza compensatória. Estou falando isso aí como se fosse uma grande verdade, né? Juros têm natureza compensatória. Tem uma outra discussão sobre isso, sobre a natureza jurídica dos juros, mas majoritariamente a pessoa entende que é compensatória. Então, se ele confessa o erro dele, ele se antecipa antes de qualquer procedimento fiscalizatório e faz o pagamento integral, ele está praticando uma coisa chamada denúncia espontânea. Foi o que eu fiz quando esqueci de declarar os R$500 lá da FGV que eu recebi. Eu fiz uma declaração retificadora. Eu fui, me antecipei e falei, foi mal, esqueci de pagar esses 500, nem lembrei, tá aqui os 500 aqui, mais os juros aí, me deu mais 50 junto. Tá legal? Denúncia espontânea. Isso está no artigo 138 do CTN, que diz assim: olha, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração. Então, o sujeito, digamos que eu já tivesse caído na malha fina, aí não seria mais denúncia espontânea, eu teria que pagar com multa. A denúncia espontânea só me livra da multa. Beleza? Que horas são aí, gente? 11 horas? Então, bom, ficou faltando só uma coisinha, eu falo na aula que vem, e a gente vê também a parte, aí a gente vai pular, pessoal, a gente vai para garantias e, aliás, vai para administração tributária, a gente pula um pouquinho, para depois voltar para garantias e privilégios de crédito tributário, que eu preciso ensinar uma coisa antes para vocês, para fazer sentido a aula, tá? Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho, Isadora já vi que está aí, o que mais? Alguém saiu mais cedo?